Saudações preclaros confrades, eu quero anunciar a volta do canal Rafael Mirko e a volta do canal Velha Ordem, beleza? O confrade vai voltar a gravar para o canal Velha Ordem por conta de uma incompatibilidade de agenda e de rotina. A gente acabou deixando de gravar, mas a gente conversou e a gente vai retomar as gravações, não é? E eu também gostaria de fazer um outro aviso. Os nossos vídeos, nós permitimos que vocês façam cortes e postem no Instagram, no TikTok, no Facebook, joguem nos grupos de WhatsApp, de Telegram, vocês estão completamente autorizados e vão ajudar bastante o canal. Nós precisamos de vocês para manter esse canal ativo, para manter uma regularidade do nosso conteúdo. Hoje eu estou profundamente triste por conta da morte do ex-presidente uruguaio José Mujica, o Pepe, né? E hoje eu gostaria de fazer um breve comentário, não é nada profundo, sobre a encíclica papal Rerum Novarum, não é? Já que o novo Papa escolheu o nome Leão XIV, e quem escreveu a Rerum Novarum foi o Leão XIII. Não é? Em que contexto foi escrita essa Rerum Novarum, que significa das coisas novas? Ali naquele momento, o mundo estava passando por uma transformação econômica, uma revolução, entre aspas, tecnológica, uma revolução industrial, uma mudança no modo de produção das coisas, e os trabalhadores estavam sofrendo muito com as mazelas daquele contexto econômico. Então o Papa, ali em 1891, decidiu tomar uma posição escrevendo a Rerum Novarum, porque até então a igreja ela se mantinha distante desses debates sociais, mas tiveram sim alguns padres, alguns bispos atuantes. Eu sempre citava ainda na outra temporada de vídeos o Padre Daines, em defesa dos trabalhadores, não é? Então, nessa encíclica, o Papa vai defender que o trabalho ele não é uma mercadoria, que todo trabalhador tem dignidade e merece respeito, condições justas e um salário que permita se sustentar e sustentar a sua família. Não é? A Rerum Novarum ela não é contra a propriedade privada, muito pelo contrário, ela defende que todos tenham a propriedade privada, e se vocês pegarem para ver alguns aspectos da Rerum Novarum, o trabalhismo brasileiro tem muita influência da doutrina social da igreja. Não é? Então o que a Rerum Novarum condena são os abusos do capitalismo, como por exemplo, que estava ocorrendo lá e está ocorrendo hoje, com a precarização do trabalho, não só no Brasil, mas em praticamente todo o mundo, salvo raríssimas exceções. Não é? E qual seria o papel do Estado neste contexto? O Estado deveria ter o papel de proteger os mais fracos e promover a justiça social, mas sem sufocar, obviamente, a iniciativa privada. Então era basicamente a defesa do bem comum, a solidariedade entre as classes e a colaboração entre patrões e empregados. A gente vai ver aspectos aí da Rerum Novarum na economia social de mercado, no próprio trabalhismo brasileiro, no solidarismo, não é? No cooperativismo. Tem muita influência da Rerum Novarum, da doutrina social da igreja, não é? Então a Rerum Novarum ali ela foi apenas o começo que inspirou outras encíclicas e movimentos sociais dentro da igreja, como por exemplo a pastoral operária e as ações de justiça social no mundo todo. Aqui no Brasil a gente teve a Juventude Operária Católica, né, ali num determinado período brasileiro, né? E as ações de rua também, como por exemplo, vocês podem ter críticas, ninguém é obrigado a concordar 100% com o outro, mas como, por exemplo, as ações que o padre Júlio Lancelotti faz, com o sheik Rodrigo Jalou também, e outros. Não é? Uma atuação muito no campo social, você tirar o evangelho da igreja e você levar para as ruas. Ou seja, você praticar o que você prega. Não é? Não é você defender todo o rito, você defender toda aquela arte que é muito bonita, é muito culta, mas você esquecer dos mais pobres. Isso daí é extremamente... é um equívoco extremo.
não é? A gente teve aí também, neste mês, a morte, infelizmente, do Papa Francisco. Eu considero uma grande perda. Não é? E ele também defendia o quê? Ele defendia a justiça social, uma maior equidade na sociedade. Tanto que tem uma frase do Papa Francisco falando: esta economia mata, se referindo ao modelo maquiavélico do neoliberalismo praticado aí em praticamente todo o mundo, não é? Uma crítica ao sistema econômico que descarta as pessoas, gera desigualdade, todo mundo não é insubstituível neste sistema. Então ele também falou que vivemos em uma civilização contra a igualdade, não é? Tudo empurra para que uns sejam muito ricos e outros miseráveis, não é? Isso daí quem disse foi o ex-presidente do Uruguai, que porventura veio falecer hoje, que apesar de ser um ateu, sempre dava declarações deste cunho, não é? E também praticava o que pregava. Não era um cara que vivia um modo de vida que poderia ter como qualquer presidente ou ex-presidente. Não, vivia a sua vida moderada, sem consumo excessivo. Pelo menos é o norte que eu tenho como ideal de vida. E o próprio Chesterton também já fez críticas ao próprio capitalismo, não é? Esse capitalismo monopolista de oligopólio, como por exemplo, ele já disse, o problema do capitalismo não é que haja muito capitalistas, mas que haja poucos. E isso é a tendência do capitalismo. Nós podemos observar em vários setores da economia o monopólio. Isso daí não é delírio. Vamos falar, por exemplo, de academias, que é um ramo que eu me mantenho atualizado. As academias de bairro estão sendo sufocadas. As academias de bairro, a grande maioria, estão com os dias contados. Por quê? Porque as grandes redes, elas não estão somente nas regiões centrais da cidade. Agora elas estão adentrando aos bairros e competindo numa tremenda desigualdade de contexto de poder financeiro com as academias de bairro. Então, quem tem muito dinheiro consegue crédito mais barato, tem nome no mercado, tem facilidade em financiamento, tem uma marca forte, enfim, tem inúmeros benefícios, enquanto que o outro vive ali com juros estratosféricos. Nós estamos aí com um juro altíssimo na Selic, então tudo que é financiado é muito caro, e quem tem muito dinheiro consegue ter uma boa rentabilidade comprando aí Tesouro Direto, LCA, LCI e outros tipos de renda fixa, né? Então quem tem dinheiro faz dinheiro, e quem não tem toma o dinheiro mais caro no mercado. Isso daí é a combinação perfeita para você atrofiar a economia, que é o que vem acontecendo na economia brasileira aos poucos, né? E o próprio Papa João Paulo II também falou: o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Então a gente não pode colocar como condicionante principal nas nossas vidas o trabalho, embora ele seja muito importante. Nós não devemos ter como finalidade de vida o trabalho, né? E o Papa Francisco também disse: a pobreza está no centro do Evangelho, não é? É sempre importante reiterar isso num momento que nós estamos vivenciando pastores mirins pedindo rios de dinheiro para os fiéis que não leem a Bíblia, que não buscam Deus, buscam milagres, né? Igrejas que têm áreas VIPs, aí é sempre importante dizer: a pobreza está no centro do Evangelho. Então quem não olha para os pobres não olha para Deus. Então, basicamente, esta é a ideia bem por cima do que é a Rerum Novarum, não é? É uma maior justiça social, não é? Não temos como avançar no Evangelho sem combater essas injustiças sociais, sem reivindicar melhores condições de trabalho. Nós temos aí um amplo debate sobre a jornada 6x1, não é? E aí a gente volta à frase do Papa João Paulo II. Nós não devemos viver para o trabalho. Nós não devemos. Até porque se você viver para o trabalho, você deixa de viver
para sua família, você deixa de viver para Deus, que é muito mais importante do que o trabalho, embora o trabalho também seja muito importante para termos condições de nos sustentarmos, né? Então, reiterando o Papa João Paulo II, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e estamos juntos.